Bom, gente, vamos terminar esses crimes contra a ordem econômica? Falta pouca coisa, né? A maior parte nós já vimos nos vídeos passados. Hoje, para terminar, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre a Lei 8.176, que é lá de 1991, né? Então essa lei, gente, para a gente começar a falar sobre ela, né, primeira coisa, temos que entender qual que é o seu pano de fundo, né? Porque essa lei aqui ela tem um pano de fundo, tem uma razão de ser, que é fundamental que seja conhecida por vocês, para que vocês entendam, né, exatamente quais são as condutas típicas aqui. Então, a preocupação aqui, de um modo geral, tá, é com o petróleo. Né? Não é só com o petróleo, né, diz respeito aí a qualquer matéria-prima, né, que seja de propriedade da União, mas vocês vão perceber que majoritariamente, né, a preocupação aqui recai sobre o petróleo. Por quê? Acho que vocês devem saber disso, né? Desde lá da década de 50, né, 1953, não me falha a memória, a União tem monopólio aí no que diz respeito ao petróleo, né? A Petrobras foi criada lá nesse ano, 1953, e, como vocês sabem, né, muito embora o mercado tenha sido um pouco aberto nos últimos tempos, né, ainda é um monopólio muito forte. Não é como acontece em outros países, né, que você tem uma livre iniciativa do petróleo. Não, de jeito nenhum, só a Petrobras pode operar. E mais do que isso, né, todas as reservas petrolíferas do Brasil pertencem à União. Então, por exemplo, né, se você compra um terreno, num condomínio fechado seu, né, para construir sua casa, na hora que está fazendo a fundação começa a jorrar petróleo, não é seu. Né? Então, se fosse nos Estados Unidos, parabéns, você está rico, né? Você acabou de comprar um terreno em cima de uma reserva petrolífera. Aqui no Brasil não, né? Aqui esse petróleo pertence à União. Então, toda a preocupação aqui diz respeito a isso, né? De resguardar esse interesse da União, né, em manter as suas reservas de petróleo e trabalhar com elas da maneira que for mais adequada aí para cada uma das situações, tá? Então essa que é a ideia que aparece aqui. Nesse sentido, o artigo 1º dessa Lei 8.176, ele vai dizer, né, que constitui crime contra a ordem econômica. Primeiro inciso: adquirir, distribuir e revender derivados de petróleo, gás natural e suas frações recuperáveis, álcool etílico, hidratado, carburante e demais combustíveis líquidos carburantes em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Então aqui, gente, até é difícil dar exemplo, né, porque é um tipo penal muito amplo, porque é uma norma penal em branco. Você pode reparar, né, em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Então, para você verificar se houve aqui algum crime ou não, né, é um crime que já tem uma pena razoável, né, muito embora seja detenção, vai de 1 a 5 anos, é uma pena já considerável, né, respeitável. Você precisa ver se está em desacordo com a lei. Porque, claro, você tem um posto de gasolina que vende gasolina, álcool, diesel, não é proibido, né? O que tem que ver é se todas essas regulamentações estão sendo cumpridas, levando-se em conta, né, o problema aí, né, ou problema não, talvez a característica, que é o monopólio da Petrobras, que nós temos aqui no Brasil. Tá? E o segundo inciso vai falar aqui de usar gás liquefeito de petróleo em motores de qualquer espécie, saunas, caldeiras e aquecimento de piscinas ou para fins automotivos em desacordo com as normas estabelecidas na forma da lei. Né? Aqui, né, gente, tem várias questões que aparecem, né? E aliás no inciso anterior também. Assim, quando se fala em gás liquefeito, né, normalmente aquele gás que a gente compra em botijão, né, para usar na cozinha, ele é um gás que é perigoso. Né? Na realidade, o estrangeiro quando vem para o Brasil, né, e se depara com aquele botijão de gás do lado do fogão na cozinha, costuma ficar um pouco assustado, né, porque não é muito seguro isso. E a gente tem muito problema de explosão de botijão de gás, explosão de cozinha, né, essas coisas todas, todo mundo já ouviu falar. Né? Então, tem essa questão da segurança, né? E, então, portanto, vocês sabem, hoje em dia, por exemplo, né, prédio de apartamento não pode mais ter gás em botijão, tem que ter gás encanado, obrigatoriamente, né? E mesmo em residências, né, você já tem uma série de regulamentações que tem que ser seguidas, desde a mangueirinha que vai ser usada, né, até o lugar onde vai ficar a casinha para colocar o botijão de gás, todas essas coisas, né, devem ser devidamente observadas, né? Então, por isso, né, já vai ser crime você fazer uma coisa que era muito comum antigamente, quando o gás era mais barato, né? Hoje em dia o gás está caro, de uns 20 anos para cá o gás de cozinha ficou caro, mas antigamente era muito comum você pegar e colocar o botijão de gás no porta-mala para fazer o carro funcionar, né? Então você colocar o botijão de gás lá e o carro, em vez de andar com a gasolina, andava com gás, né? Vocês sabem que tem carro que é movido a gás, a GNV, né, gás natural veicular, e esse é permitido, desde que feito dentro das especificidades aí cabíveis, né?
mas com botijão de gás não pode, né? Então esse botijão de gás aí que você compra no caminhão que passa na rua, né? E ligar isso aí no carro, sair andando, é proibido, tá? E constitui crime aqui a esse respeito. Então começa com isso, primeiro algumas questões de segurança, né? E também questão de subsídio, porque é claro que a política dos combustíveis muda muito, né? Mas você tem subsídios que acontecem, né? Então houve um tempo aí em que o óleo diesel era muito barato, porque era subsidiado. Hoje já não é tanto, né? Os caminhoneiros reclamam bastante do preço do diesel. Então, por conta de tudo isso, né, você tem uma regulamentação a respeito disso. Que é uma coisa normal, tá, gente? Isso não é só um fenômeno que acontece no Brasil. Só a título de curiosidade, vou contar para vocês aqui um momento cultural, né? Aula remota também tem momento cultural, por que não? A gente pode ter aqui, eventualmente, né, essa situação em outros países. Então, na Alemanha, por exemplo, né, país que eu gosto muito, os que são meus alunos sabem disso, que eu sou germanófilo assumido. Na Alemanha, né, como tem um inverno rigoroso, eles têm nas casas, muitas vezes, calefação, né? E é uma coisa que é condição sine qua non, né? Você viver numa casa sem calefação na Alemanha é uma coisa extremamente desconfortável no inverno, se não mortal, né? Dependendo do frio que está fazendo, você pode até morrer se não tiver calefação, né? Enfim, e em algumas dessas casas, a calefação é feita com óleo diesel, tá? Então, tem todos os tipos, tem a gás, tem elétrica, e tem também óleo diesel, tem até a lenha, né? Tem umas casas mais antigas que eles fazem lá com lenha mesmo. E é com óleo diesel, tá? E na Alemanha, também diferentemente do que acontece aqui no Brasil, tem carro que é movido a óleo diesel. Aqui no Brasil, basicamente, é só caminhão e ônibus, né, que anda com diesel. Na Alemanha, não. Na Alemanha você pode ter um carro movido a diesel, tá? Então, em tese, né, o diesel que serve para o carro serve também para a calefação. Só que o diesel da calefação, ele é muito mais barato do que o diesel que vende no posto para colocar no carro. Por quê? Porque tem um subsídio do governo. Porque o governo entende que aquilo, né, dentro da realidade do inverno rigoroso que tem na Alemanha, é um gênero de primeira necessidade lá para eles. Então, portanto, tem subsídio. E no posto não tem, porque andar de carro é luxo. Se você não tem dinheiro, ande de ônibus. Assim que o governo alemão pensa. Mas aí como que eles fazem para controlar, né? Porque o que impede do cara comprar o diesel com subsídio, dizendo que vai colocar na calefação, e na realidade colocar no tanque do carro e sair por aí andando? Impede o seguinte, vejo vocês como os alemães são hábeis, né? A cor do combustível. Então eles colocam lá um corante no combustível que é utilizado na calefação, que deixa muito caracterizado que aquele é combustível para calefação e subsidiado. E aí se você colocar aquilo no carro, vai funcionar. Mas o que eles fazem de vez em quando, né? A polícia manda abrir o tanque de gasolina e eles olham que cor que está o combustível lá dentro. Se a sua gasolina tiver com a cor do combustível subsidiado, você vai ser preso, tá? Então são regulamentações parecidas que nós temos aqui, né? Tanto lá na Alemanha quanto aqui é a mesma coisa, tá? Então, enfim, o objetivo aqui é reprimir condutas, né, que vão atingir a ordem econômica, além dessas questões aí de segurança também que eu falei para vocês. O sujeito ativo é qualquer pessoa, qualquer um pode cometer esses crimes, né? O passivo vai ser a União e as empresas que vão trabalhar com isso. E como eu já disse, é uma norma penal em branco. Não tem muito o que explicar, né? Na realidade, para você entender assim, completamente esse crime, você tem que fazer um estudo de toda a legislação não penal que existe a respeito do assunto, né? Para ver exatamente o que é em desacordo com as normas estabelecidas em lei, tá bom? E nessa mesma lei, 8.176, a gente tem o artigo 2º, que vai ser um pouco estranho. Ele vai dizer assim, olha, constitui crime contra o patrimônio, na modalidade de usurpação, produzir bens ou explorar matéria-prima pertencentes à União sem autorização legal ou em desacordo com as obrigações impostas pelo título autorizativo, né? Então é aquilo que eu falei, gente. Aqui no Brasil, por uma opção que foi feita já há muitos anos, né, há várias décadas, as reservas petrolíferas, né, essas jazidas que nós temos, são todas obras da União. Então se você por acaso, né, encontrar petróleo na sua casa e você resolver, né, muito malandramente explorar o petróleo sozinho, você comete esse crime aqui. Essa que é a ideia, né? Então você não pode fazer isso. Você tem que comunicar à União, né, e ela que vai explorar o seu petróleo. Você não vai ter essa possibilidade, né, por conta de tudo que eu já falei para vocês aqui. Então esse crime pode ser cometido por qualquer pessoa, qualquer um de nós, né? Pode dar a sorte, entre aspas, estar construindo sua casa e encontrar petróleo no quintal. E também, né, pode ser praticado por pessoas que têm efetivamente autorização para fazer isso, né? Mas acabam extrapolando a autorização, porque ele fala lá no finalzinho, né? E obrigações impostas pelo título autorizativo. Ou seja, né, estão indo além do que foi autorizado no caso.
Depois temos aqui uma figura equiparada, né, que ele vai dizer que incorre na mesma pena aquele que sem autorização legal adquirir, transportar, industrializar, tiver consigo consumir ou comercializar produtos ou matérias-primas obtidos na forma prevista do caput desse artigo. Portanto, né, você não pode tirar o petróleo da sua casa, você comete crime, e comete o mesmo crime o posto de gasolina, por exemplo, que vai vender o seu petróleo, a sua gasolina, né, a partir disso. Tá? Aí o parágrafo 2º fala da pena de multa, né, fala que vai ser fixado entre 10 e 370 dias multa, né, de acordo com o que for necessário. Então, só muda aqui o número de dias multa, né, mas a regulamentação é parecida com a do Código Penal. E depois ele vai ter uma coisa bem ultrapassada, né, que vai dizer que o dia multa será fixado pelo juiz em valor não inferior a 14 nem superior a 200 bônus do Tesouro Nacional, BTNs, né. Aí vocês são mais jovens, não devem nem lembrar desse negócio de BTN, né, que a gente tinha. Eu que sou meio velho eu lembro, né, tinha a OTN, que era a Obrigação do Tesouro Nacional, que ela deixou de existir em 1989 e foi substituída pela BTN, que era o Bônus do Tesouro Nacional. E o que era isso, né, gente? Era uma unidade de medida que existia por conta da inflação. Então, como naquela época tinha inflação muito grande, né, então muitas vezes os preços eram fixados em BTNs. Você fala, então vai pagar 10 BTNs. Aí no dia que for pagar, você calcula quanto que dava isso em cruzeiros, né? Assim que fazia naquela ocasião. Hoje em dia não tem mais isso, então a gente vai usar aquele sistema de dias multa, que vocês já conhecem, né, que já estão absolutamente acostumados. Tá? Fora isso, comentários que eu tenho aqui, né? Tem discussões a respeito da legalidade, né? Então, assim, o que seria um crime contra o patrimônio da União, né? Não ficou muito bem explicado, não está muito bem redigido aqui essa parte. E, de novo, o bem jurídico é o patrimônio da União e as matérias-primas a ela pertencentes. Tá bom? É isso, gente. Como eu disse, hoje é rapidinho, terminamos aqui essa parte desses crimes. Já vou disponibilizar para vocês lá no sistema, né, a nossa primeira atividade que vocês devem fazer para entrega aí na próxima aula, tá bom? Muito obrigado, boa semana para todos e nos vemos!